Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e abençoe com essa mensagem, com essa palavra, que esta palavra venha diretamente ao encontro da sua necessidade. E eu creio que ela vai atender a todas as pessoas, porque todas as pessoas todas precisam saber dela, todas, sem exceção. Eu queria que você meditasse comigo, acompanhasse aqui na nossa leitura bíblica, para que você possa ter o entendimento. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazê-la entender o que vamos falar, porque nós pedimos e é para a vontade dele, é para a glória dele. Então, vai acontecer, você vai entender. Olha só, é maravilhoso, Deus é maravilhoso mesmo, né? Olha só, no capítulo 2 de Gênesis, a gente lê que Deus, muito bacana aqui, ele formou o homem do pó da terra. Ele o formou à sua imagem e semelhança. Preste atenção, guarde isso. Mas, mesmo assim, era do pó da terra. Tinha que ser do pó da terra, porque o homem tinha que ser material. Ele tinha que ser material para viver no mundo material, que era a terra que Deus criou. Então Deus soprou nele o fôlego da vida. Fôlego da vida. Quando Deus sopra o fôlego da vida, não há como morrer mais. Não existe a chance de morrer e desaparecer da face da terra e do futuro lá da eternidade. Não há como. Quando Deus cria algo, somente Ele tem o poder para destruí-lo. Mais ninguém. E a alma que Ele sopra em nós é eterna. Você tem que saber disso. A sua alma é eterna. A sua alma, a minha alma, nossa alma não morre jamais. Jamais. Agora, a pergunta é: onde ela vai viver depois que deixar esse corpo? Essa é a pergunta. Vai desaparecer? Não. Vamos pensar um pouquinho. Lúcifer era o anjo principal nos céus. Ele era o chefe, digamos assim, de todas as miríades celestiais, de todos os anjos. Quando ele se rebelou contra Deus, Deus não o matou. Por quê? Porque foi Deus quem o criou. E ele poderia matá-lo, mas não o fez. Para onde foi o diabo? Veio para a terra. E o que ele fez? Incitou o homem contra Deus. E então, o que aconteceu? Veio a destruição, veio a morte do homem. Mas não a morte da alma. Da mesma forma como Satanás não morre, nem os seus demônios, seus espíritos não morrem, de jeito nenhum. Assim também o homem, o ser humano, porque foi criado por Deus. É eterno, são eternos. Então, Deus, primeiro, ele deu ao homem o privilégio de usufruir dos benefícios da vida que ele criou. Ele criou o fôlego da vida.
tornou o homem alma vivente, alma viva. E depois o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Pô, como Deus fala bom, você pode imaginar, ele fez os céus e a terra e viu que tudo era bom. Tudo era bom. Fez o sol, que era bom. Tudo era bom. Então, imagine a comida, quer dizer, as árvores frutíferas. E depois ele fez a árvore da vida e colocou no meio do jardim, bem como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da morte. E aí colocou o homem ali. O homem vivia na plenitude da vida. Deus fez a mulher e ele mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. E ele fez uma auxiliadora, idônea, ele fez a mulher. Os dois completariam um ao outro. E foi assim que aconteceu. Adão e Eva eram um casal perfeito. Vivia num lugar perfeito, que não havia nem micróbios, nada. Nada estragava, tudo era perfeito, tudo era absolutamente perfeito. Então, Deus falou para Adão, olha, Adão, de todas as árvores, de tudo que existe, você pode usufruir à vontade. Só tem uma coisa, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque. Adão sabia o que era bem, o que era bom, mas não sabia o que era mal. Mas Deus não falou para ele o que era mal. A mesma coisa, Adão passou essa informação para Eva. Olha, Deus falou que nós podemos comer da árvore que quisermos, mas aquela árvore ali que está no meio do conhecimento do bem e do mal, viu, Eva? Nós não podemos nem tocar. O bem é o que nós estamos vivendo nesse momento. Mas o mal eu não sei o que é. Mas Deus falou, não toques naquela árvore, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Pronto. Aí, presta atenção, você sabe da história. Adão e Eva provaram do fruto por causa da curiosidade, porque eles não conheciam o que era, eles conheciam o que era bom, o que era bem, mas não conheciam o que era mal, o que era morte. Então, no dia em que eles provaram, no momento em que eles provaram, pronto, abriu-se-lhes os olhos para que eles pudessem enxergar o mal, e puderam ver o mal. Puderam ver o mal. E a partir dali, o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada. Foi amaldiçoada por quem? Por causa da desobediência a Deus, a palavra de Deus. E então, a figura da morte que não existia, só existia a vida, e vida com abundância, agora tem a morte também, o elemento chamado morte. E aí, por conta da terra ser amaldiçoada, você vê essas catástrofes que nós temos visto em toda a terra, terremotos, maremotos, tsunamis, tudo que nós temos visto de ruim na terra, na face da terra, a terra foi amaldiçoada. Por causa de quem? Por causa do homem. Mas vamos focar aqui o fato da morte, o elemento morte. Quando Deus falou para Adão, não tocarás naquela árvore, do fruto da árvore,
porque no dia em que o tomares, o dia que tomares daquilo, você vai morrer. Vocês vão morrer, digamos assim. Primeiro ele falou com Adão e Adão passou para Eva. E a morte entrou no mundo. Não havia morte, mas entrou o elemento morte no mundo. Agora, morte, vamos entender o que significa essa morte que Deus fala para Adão e Eva. A mesma coisa que Lúcifer, que era cheio de luz, era o príncipe principal no reino dos céus. Ele não morreu, mas ele não ficou na presença de Deus. Ele foi expulso dos céus. Então, a morte aqui, quando Deus fala, não tocarás nesta árvore, no fruto desta árvore, essa morte significa separação. Separação. Todo mundo tem que saber disso. Que a morte, quando uma pessoa morre, um ente querido morre, uma pessoa que a gente tanto ama morre, na realidade, ela foi separada da vida. A vida que Deus havia criado era para toda a eternidade. Mas quando houve a rebelião, a desobediência, então entrou o elemento morte, quer dizer, separação. Quando nós perdemos um ente querido, nós somos separados desse ente querido. É isso que significa a morte. Dá-me uma licença para mim aqui molhar o gogó. Então, agora você vai começar a entender o porquê da necessidade do Espírito Santo. Olha só. Então o homem morreu. A partir daí começou a morrer. Quer dizer, quando ele desobedeceu a Deus, ele morreu. Morreu, quer dizer, se separou de Deus. Separado de Deus, quem pode viver? Não tem como. Não existe vida separada de Deus. Porque Deus é quem criou a vida. Ele é a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, quem está em Jesus está na vida. Mas quem não está em Jesus está na morte. Já está morta. Enquanto não se voltar para Deus, ela vai continuar morta. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Porque o pecado, o elemento pecado, é que deu origem à morte, que fez gerar a morte, que quer dizer que fez gerar a separação de Deus, que é da vida. Deus é vida. Quando a pessoa morre, ela fica separada dos seus entes queridos. Mas para Deus, quando a pessoa morre, ela fica separada de Deus. Sabe? Então eu perdi meus entes queridos, mas é óbvio que nós ficamos separados. Então, a alma deles, Deus sabe onde está. Mas o corpo deles voltou ao pó. Mas eles estão vivos. Continuam vivos, quer dizer, mas ou com Deus nos céus, no reino dos céus, ou no inferno. Porque o inferno é o lugar da morte. É onde as pessoas estão separadas de Deus. Quando o diabo
atua na vida de uma pessoa, é porque o diabo tem autoridade, tem poder sobre aquela criatura, porque ela morreu para Deus, quer dizer, se separou de Deus. Entendeu? Aí você fala assim, bispo, então todo mundo tem que saber disso, todo mundo tem que ter essa... É isso mesmo, é isso que nós fazemos. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, que quer dizer, vai ter vida, vai voltar à comunhão com o meu Pai, comigo. Mas aquele que não crê já está condenado, quer dizer, já está morto, quer dizer, está separado de Deus. Entendeu? Está acompanhando o raciocínio? Então, quando nós todos perdemos um ente querido, nós falamos, puxa, morreu, fulana morreu, Beltrano morreu. Na realidade, essa pessoa, a alma dessa pessoa não morreu, ela continua viva. Se ela estava em Jesus, isto é, se ela vivia de acordo com as palavras do Senhor Jesus, ela está viva, mas com Jesus. Mas se ela foi rebelde até a morte, ela está viva, mas no reino do inferno. Esta é o resumo do que significa morte. Para Deus, é separação dele, da presença dele. Assim como o nosso corpo se separa do corpo da pessoa doente, querido, que morreu, também a alma separada de Deus morreu. Até que, se ela se converter antes de morrer, então, e isso acontece, só Jesus pode salvar a gente, mais ninguém. Religião não vai salvar, pastor, bispo, ninguém. Igreja, nada, ninguém pode salvar você nem eu. Somente aquele que deu a vida dele para resgatar, salvar, redimir a nossa. Estávamos separados de Deus, todos nós. Eu estava separado de Deus, eu já estava morto nos meus delitos e pecados. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu soube o que ele fez por mim, ele morreu por mim, então ele tem o direito de tomar posse da minha vida. Mas eu tenho que entregá-la, eu tenho que me render a ele. Como? Obedecendo a sua voz, seguindo a sua palavra. E para que isso fique bem claro, absolutamente claro, transparente, vem o Espírito de Jesus, desce sobre nós e faz a gente convicto, absolutamente certo da nossa salvação. Isto quer dizer, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então o Espírito Santo é o Espírito da vida. Se mantivermos essa fé, esse relacionamento, obediência à palavra dele, nós estaremos próximos de Deus. Aliás, próximos não, ele estará dentro de nós. E é esse o batismo com o Espírito Santo. É isso que significa que o que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: aquele que não tem o Espírito de Deus não pertence. Quem não tem o Espírito de Cristo
não lhe pertence. O Espírito de Cristo. Ele fala lá em Romanos, depois leia, por favor, direitinho, capítulo 8, especialmente versículo 8 e 9. Diz assim, o texto diz mais ou menos assim, porque eu tinha que ler aqui direto. Vós não estás na carne, Paulo fala, porque a carne já sabe, está condenada. Vós não estás na carne, mas no Espírito, o Espírito Santo. Ele estava falando para os cristãos, aqueles que estavam separados de Deus, mas que pela pregação do Evangelho, eles se converteram. Então agora, Paulo fala para eles, olha, vocês estavam na carne, agora estão no Espírito, que é o Espírito Santo, estão na vida. Mas aquele que não tem o Espírito da vida, o Espírito Santo, esse não pertence a Deus. Então, ou você tem o Espírito de Deus e pertence a Deus, está próximo de Deus. Aliás, próximo não, está junto de Deus, porque você se tornou o templo de Deus, o templo, a morada do Altíssimo. Então você está tranquilo, você está vivo para Deus. Agora, se você ainda não tem o Espírito de Cristo, você está na carne, quer dizer, a carne morre, a carne vira pó. Mas a alma ainda continua separada de Deus, quer dizer, já está morta, está morta. Quem está na carne está morto. Quem não crê no Senhor Jesus está morto, mesmo que esteja vivo, mesmo que esteja andando por aí, mesmo que tenha o mundo aos seus pés, mesmo que tenha o mundo aos seus pés, mesmo que tenha tudo que o mundo tem. Veja que Adão e Eva tinham tudo, o mundo aos seus pés, toda a autoridade, todo o poder sobre os pássaros, sobre os animais que se rastejam, sobre os peixes do mar. Eles tinham toda a autoridade sobre tudo. Mas, quando pecaram, foram separados de Deus, morreram para Deus. Mas Deus, para resgatá-los, teve que sacrificar um animal, tirar-lhe o couro para vestir, para cobrir a sua nudez. E aí, expulsou-os do jardim do Éden. Expulsou do jardim da vida. Mas quando a pessoa se volta para Deus, em nome do Senhor Jesus, Jesus é a porta, né? Ele falou, eu sou a porta. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Mas quem não me segue, em outras palavras, anda nas trevas. Que quer dizer, está morto. Está morto. Está morto. Mas está vivo aí. É isso, é aquilo, tem autoridade, seja lá o que for, tem riqueza, tem saúde, mas não tem vida. Não tem vida. Porque está morta para Deus. Separada de Deus. Entendeu, minha amiga? Então, quando você lê o texto morreu aqui na Bíblia, quer dizer separado de Deus. A morte significa separação de Deus. Na realidade, a alma continua viva aqui para as pessoas, mas não para Deus. Deus está morta. Mas quando ela entrega-se, ou recebe, ou aceita, ou se submete ao senhorio de Jesus,
então ela passa a ter vida. Aí ela está próxima, está junto de Deus, de volta ao jardim do Éden. Isso é muito importante para você entender. Porque agora você tem um norte, uma direção para a sua vida. Você tem uma direção. E só você pode decidir pela vida eterna ou pela morte eterna. Quer dizer, a vida eterna, quer dizer, junto de Deus, reino de Deus. Por isso que Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Quando as pessoas aceitavam, seguiam os discípulos, era chegado o reino de Deus. Eles estavam vivendo no reino de Deus, quer dizer, próximos de Deus. Vamos falar aqui, no caso, um exemplo da morte, no caso de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então, ele era um dos 12 apóstolos. Ele fez milagres, andou com Jesus, comeu com Jesus. Mas, no final, ele traiu Jesus. Quando ele tinha, ou quando ele decidiu essa traição, pronto, ele já tinha sido morto, ele já estava morto nos seus delitos, nos seus pecados. Então, quando ele se matou, na realidade, ele já estava morto. Ele já estava separado de Deus. Veja, lembra que Jesus falou assim, que o Filho de Homem vai ser traído, etc. E depois disse, olha, ai daquele pelo qual está sendo traído, ou que está o traindo. Ai daquele que me trair. Quer dizer, separado definitivamente de Deus. Morte é isso, minha amiga, meu amigo. A morte significa separação de Deus. A vida significa estar junto de Deus. E para confirmar isso, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, eu vou ler aqui, muito forte isso, para que fique bem claras as palavras. Ele diz assim, olha, presta atenção. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito Santo. E carne aqui não é carne de comer a minha carne, nada disso. Carne aqui é justamente o pecado. É o pecado, é o mundo. É o reino deste mundo, o reino do inferno, o reino do pecado. E ele continua dizendo, porque a inclinação da carne é morte, quer dizer, para a morte. A inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Agora, presta atenção. Quantas pessoas querem se matar? Por que elas querem se matar? Querem se matar porque a vida aqui no mundo, a vida delas nesse mundo, é um inferno. Elas querem acabar com a vida para poder... Elas pensam assim, eu vou descansar. Não vai descansar mesmo. O sofrimento que elas têm aqui na terra, que as pessoas que estão na carne e estão tendo aqui na terra, esse sofrimento vai continuar, mas num grau infinitamente elevado. Você não tem ideia. Se você ler Lucas capítulo 16, quando Jesus conta a história, um fato, não é parábola não,
do rico e Lázaro, você vê que o rico foi para o inferno. E o que ele falou lá, o que ele sofreu lá? Vai lá ler depois. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Leia com atenção. Você vai ver que um foi para o seio de Abraão, quer dizer, para hoje seria o seio de Jesus. Mas o outro, que foi o rico, foi para o inferno. E não tinha mais jeito. No céu, ninguém vai conhecer mamãe, papai, parente, filho, nada disso. No céu, seremos novas criaturas, filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos num só espírito, numa só fé, num só coração. Não haverá homem, não haverá mulher, nada disso. Só existirá os filhos, existirão os filhos de Deus. No inferno, quem for para o inferno vai reconhecer os que estão no inferno. Ah, fulana, Beltrano, vizinho, o parente. Vai reconhecer. E vai sofrer infinitamente mais, porque está sofrendo e vai ver os outros sofrerem. Os seus entes, aqueles que eram seus entes queridos aqui na terra, eles vão lembrar de tudo isso. Eles vão lembrar de tudo que passaram aqui na terra. É um lugar, como disse o rico, lugar de tormento. Bem, leia lá, vou repetir, Lucas capítulo 16, versículo 19. Se não me falha a memória. Leia. Mas Paulo está falando aqui, o Espírito Santo está falando através dele. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, quer dizer, estão separados de Deus. Vós, porém, não estás na carne. Ele está dirigindo essa palavra aqui para os verdadeiros cristãos, não os fake cristãos, não. Para os verdadeiros, aqueles que se converteram mesmo. Vós, porém, não estáis na carne, quer dizer, não estáis separados de Deus, mas no Espírito. Se é, ele faz essa observação, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Logo, se não é dele, não pertence a ele. Não... Está morto, está morto. Então você pode entender agora. Eu estou estendendo um pouquinho mais, porque é muito rica esse entendimento. E se eu deixar para falar amanhã, não vai sair como tem que sair. O fato é que a vida que nós vivemos aqui na Terra, a vida que você vive, eu, qualquer um de nós, essa vida, presta muita atenção nisso, é um tipo, é um símbolo, é uma representação do que nós vamos viver na eternidade, onde a nossa alma vai viver a eternidade. Por exemplo, se eu tenho a minha certeza, convicção, dada pelo Espírito Santo, que Ele está em mim, então eu tenho certeza que eu vou viver a eternidade com meu Deus. Se eu mantiver essa fé, eu tenho que manter essa fé até o fim, que é o vencedor. Agora, se por acaso eu não tivesse essa convicção pessoal, porque o próprio Espírito Santo testifica, confirma que nós somos filhos dele, quer dizer, estamos junto dele. Mas também o Espírito Santo convence a pessoa do pecado e diz, você está errada. E ele convence para que a pessoa venha se voltar para ele. E no caso
A pessoa que não está não está em Cristo e morre, está separada definitivamente, eternamente de Deus. Ela não morreu. A alma não morre. A alma não morre. Tudo que Deus criou é para a eternidade, visando a eternidade. Portanto, você vê, por exemplo, as pessoas estão sempre sofrendo, é ou não é? Todo mundo está sofrendo por aí. O pobre, o rico, enfim, todo mundo sofre. Sofre. O rico não sofre porque falta alguma coisa para comer, não. O rico sofre porque não tem paz. Só isso. Só isso vai fazer você entender melhor. Quem não tem paz é porque não tem Deus, porque Deus é paz. Deus é paz. Paz. Mas quem tem a paz, quando o Espírito Santo desce, ele nos dá paz. E essa paz é a marca, é o penhor do Espírito Santo, que é a dádiva de Deus para nós. Então nós temos certeza da nossa salvação. Mas quando não há paz de espírito, a pessoa está condenada. Ela está morta, ela está separada de Deus. Vou tentar resumir tudo isso amanhã. Vou tentar. Por favor, minha amiga, meu amigo, quando você lê a Bíblia agora, leia com esse entendimento que a morte não existe mais. A morte não existe, quer dizer, a morte que todos nós conhecemos, é a separação de Deus. E a vida é a pessoa em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, conduzida e dirigida pelo Espírito Santo. Deus abençoe você e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Aliás, amanhã nós teremos a volta do filho pródigo. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele é Pai. Então, você que está afastada de Deus, você que está morta, você sofre porque você está afastada de Deus. Só isso. Volta para Ele. Ele vai se voltar para você. Aí você vai ressuscitar. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.